Olá pessoal, beleza? Grande abraço, força, aquela energia que só nós temos, não é verdade? Eu, Carlos Barbosa e você juntos até a aprovação lá, né? Aprovação na prova da OAB. Nossa, professor, eu estudo tanto, será que eu vou passar? Eu tenho certeza absoluta que você vai passar. Tamo junto, né? Tamo junto. Inclusive, ó, direito administrativo, segunda fase, hein? Atenção! Bom, o que a gente está falando? Ah, professor, isso cai pra caramba, eu já fiz algumas questões falando sobre acumulação de cargos na administração pública, não é verdade? Falamos lá, né, na aula passada sobre a remuneração e fizemos um en passant sobre acumulação de cargo, emprego e função, não é verdade? Agora sim a gente vai abraçar a causa, agora sim a gente vai aprofundar no tema e nós vamos falar aí de acumulação de cargo, emprego e função. A questão aqui é a seguinte, eu vou te fazer uma pergunta antes da gente começar a estudar e você vai me ajudar. Pergunto você, a acumulação de carga, emprego e função no Brasil, ela é permitida, sim ou não? Vamos lá. A acumulação de carga e emprego no Brasil, ela, em regra, ela não é permitida. A Constituição Federal, ela não permite, em regra, a acumulação de cargo, emprego e função. Imagina só, gente, é só você pensar um pouquinho, olha só, se a Constituição Federal permitisse, imagina o tanto de gente acumulando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cargos, 7 empregos, 7 funções, ou seja, a administração pública, da forma que ela é hoje, já não é tão eficiente. Imagina quando a pessoa acumula cada vez mais funções, cargos e empregos. Isso também não é permitido, obviamente a Constituição Federal, em regra, não permite a acumulação de cargo, emprego e função. No entanto, a acumulação de cargo, emprego e função, ela tem algumas exceções, e as exceções estão no artigo 37, inciso 16. Artigo 37, inciso 16. Primeira coisa, você quer lembrar que não pode a acumulação de cargo, emprego e função. Mas, excepcionalmente, é possível a acumulação de cargo, emprego e função. Quando, professor? Quando houver compatibilidade de horários. Compatibilidade de horários e nas seguintes situações. Olha só, a acumulação. 2 cargos de professores, não é verdade? O professor ele pode acumular o cargo dele de professor com outro cargo de professor, se houver compatibilidade de horários, não é verdade? Então, primeiro, professor com outro cargo de professor. Também é possível a acumulação do cargo de professor com outro cargo técnico ou científico. Então, um cargo de professor com outro cargo, tá? Cargo técnico ou científico. Ah, professor, não é científico, não? Não. Porque, na verdade, o que é possível são 2 acumulações apenas, né? É uma que é o cargo da pessoa, mais uma acumulação. Ou seja, pode ter apenas a acumulação de 2 cargos, 2 empregos e 2 funções. Não é possível mais que isso. Então, um cargo de professor com outro de professor, ou um cargo de professor com um outro cargo técnico ou científico. Daqui a pouco a gente aprofunda em relação a isso. Mas também é possível a acumulação, a Constituição Federal também permite, a acumulação de cargo, emprego e função relacionada ao profissional da saúde. O profissional da saúde, ele pode acumular o cargo dele de profissional da saúde com outro cargo de profissional da saúde, desde que esse cargo, desde que essa profissão, ela seja regulamentada, desde que a profissão seja regulamentada por lei. Então, olha só que interessante, 2 cargos de professores, um cargo de professor com outro técnico ou científico, 2 cargos, empregos privativos dos profissionais da saúde, profissionais com a profissão, obviamente, regulamentada por lei. Então, vamos esquematizar isso daqui, olha só. Vamos primeiro para o professor. Professor com outro de professor. Então, é o esqueminha. Ou professor com outro cargo técnico. O que é o cargo técnico? Cargo técnico é aquele que não é considerado uma graduação, não é aquele chamado nível superior, né? O cargo técnico é aqueles cargos que exigem uma atividade técnica, uma formação técnica, tudo bem? Por exemplo, técnico em radiologia e assim vai, tudo bem? Além disso, cargo científico. Científico, sim, ele tem um grau de graduação, né? Na verdade, é a graduação. Então, aqui o profissional formado nível superior para o cargo científico.
Tudo bem? Em relação ao profissional da saúde, temos também algumas observações. Profissionais da saúde aí da profissão regulamentada por lei. Isso daí é, obviamente, né, por ser qualquer tipo de profissão, ela tem que ser regulamentada por lei e aqui não é diferente, profissional da saúde. Agora, vamos fazer algumas observações importantíssimas. A acumulação de cargos, então, pode ser possível nessas situações, né? Nessas situações é possível, então, a acumulação. Primeira observação, tá? Essa acumulação só é possível se houver compatibilidade de horários. Compatibilidade de horários, como a gente já falou, tá? Um horário não pode entrar em conflito com outro horário. Então, olha, vamos pegar o professor, né? O professor, ele é professor, tá? Na rede pública de São Paulo e trabalha também na rede pública lá de Guarulhos, né? São Paulo, Guarulhos. Será que haverá compatibilidade de horários, sendo que a primeira jornada dele em São Paulo termina meio-dia e a outra jornada começa meio-dia e meia? Não, não é possível porque é muito difícil ele chegar em Guarulhos em meia hora com o trânsito de São Paulo e assim vai. Compatibilidade de horários, você tem que imaginar o seguinte, a pessoa deixa uma jornada, chega na outra jornada sem chegar atrasado, obviamente. Não pode chegar atrasado numa outra jornada. Então é essa ideia que você tem que ter, que é compatibilidade de horários, é sair de uma e chegar na outra sem se atrasar. Isso é compatibilidade de horários, beleza? Além disso, olha só, uma outra regra interessante, o teto constitucional. Pode acumular, professor? Pode, desde que não ultrapasse o teto constitucional. Ah, professor, então imagina só, o professor da rede pública de Guarulhos e também exerce uma função na rede pública de São Paulo, a somatória dos dois não pode passar o teto constitucional? É verdade, né? Parece uma ficção. Imagina só a remuneração de professores aí, né? Infelizmente o Brasil não valoriza os professores. Imagina só a remuneração dos professores somadas, né? A remuneração somada, que não pode passar o teto constitucional. É meio que ficção científica isso daí. É óbvio que não vai passar, na verdade. Mas enfim, se um dia o professor for valorizado, a remuneração não pode passar o teto constitucional. É a regra estabelecida lá, tá bem? Outras observações periféricas em relação ao nosso assunto. Pode ser entre cargos, empregos e funções. Atenção, não é acumulação somente de cargos, também se aplica em relação ao emprego e também à função. Mesma regra, compatibilidade de horário, teto constitucional, tá? Os profissionais da saúde, olha só, engloba médico, dentista, enfermeiro, todos esses aí que trabalham com a saúde. Não engloba servidores administrativos, interessante isso daí, né? Não engloba os servidores administrativos, por exemplo, aqueles servidores que trabalham ali dentro de um posto de saúde, mas não são médicos, né? Trabalham no posto de saúde, mas não são médicos, então eles não são considerados profissionais da saúde. Muita atenção, tá bom? A parte administrativa está fora, tá? Deve existir lei regulamentando a profissão, isso daí é óbvio, como a gente já falou. A vedação da acumulação é universal, ou seja, as pessoas da administração pública indireta, ou seja, os servidores também da administração pública indireta, eles também incidem, ou melhor, eles também são atingidos por essa regra constitucional. Então, essa regra constitucional se aplica tanto à administração pública direta quanto à administração pública indireta. Muito importante isso daí, tá bom? A administração pública direta ou indireta, ou seja, qualquer setor que o indivíduo ele estiver trabalhando, qualquer setor, seja ele na administração pública direta ou indireta, só é possível acumulação nessas hipóteses que a gente já trabalhou. Tranquilo? Facinho? Vamos correr para o abraço? Vamos ver como essa matéria cai? Olha só, muito linda essa questão, hein? Analise a seguinte afirmação. Segundo a Constituição Federal, é possível a acumulação de dois cargos científicos com um cargo de professor. Será que é possível a acumulação de 2 cargos científicos com um de professor? A resposta é falsa. Não é possível. Por quê, professor? Vamos analisar essa questão. 2 cargos científicos com outro de professor. 2 cargos científicos mais um de professor. Quantas acumulações a gente tem aqui? 3. A gente sabe que não pode. A gente pode ter um somado a mais um, ou seja, no máximo 2 cargos, 2 empregos e 2 funções. No máximo. No caso da questão, 2 cargos científicos mais um de professor, ou seja, 3. Resposta errada para essa questão. Muita atenção agora que eu vou falar algumas observações importantíssimas em relação a essa acumulação de cargo, emprego e função. Bom, para quê? Qual que é o fundamento disso daí? Vamos pensar um pouquinho.
qual que é o fundamento da vedação da acumulação? Além de ser aquela ideia de garantir a eficiência, eu disse a vocês, e eu mais uma vez vou esclarecer isso daí, a acumulação de carga, emprego e função, que é estabelecido na Constituição Federal, no artigo 37 da Constituição Federal, é aquela regra da acumulação remunerada. É a acumulação remunerada. A remuneração remunerada, como a gente percebeu ali, ela tem aqui essas regras moralizantes. Mas se for uma acumulação, tá, que não há uma contrapartida financeira do Estado, da administração pública, não há problema algum, não existe essa limitação, não existe essa regra que venha a limitar o exercício dessa acumulação. Então, muita atenção a esse ponto, tá? Pode ser que cobre lá, imagina se eles coloquem lá, acumulação gratuita de cargos na administração. Será que é possível? Sim, porque a administração pública não está tendo nenhum dispêndio financeiro com aquela acumulação. Certinho, fácil demais, né? Ah, professor, como é fácil essa matéria, como eu vou passar? Tenho certeza que você vai passar, eu tenho confiança em você e você pode confiar em você também, hein? Vamos lá, muita energia, muita força, porque a sua aprovação está muito próxima. Força! Tchau!